Oi, gente, bem-vindos ou bem-vindos de volta. Esse vídeo vai ser sobre todos os meus livros de 2025. Não vou pegar cada um, porque vai dar muito trabalho, vai bagunçar toda a minha estante. Eu organizei toda a minha estante esse final de semana, mas quase no final de janeiro, então era pra ter saído há muito tempo. Mas eu fiquei postergando por ser um vídeo extremamente longo. Não sei se iremos ter bateria suficiente pra tanto tempo assim de vídeo, mas vamos lá. Vou dar um enfoque maior para os livros que foram favoritos, que enfim, me marcaram de uma forma mais. E os livros que foram, tipo, ok, eu não tive acho que nenhuma leitura, ou no máximo uma ou duas leituras ruins em 2025. Mas os livros que não foram tão uou, eu vou passar um pouco mais rápido pra que esse vídeo não fique tão longo. É a primeira vez que eu tô gravando nesse formato, não sei se vai ficar legal. Tem muito tempo que eu não uso minha câmera, tem muito tempo que eu não gravo pro YouTube. Em 2026, uma das maiores metas vai ser criar bastante conteúdo aqui pro YouTube, assim, com uma frequência de pelo menos um vídeo por semana. Então, eu espero muito que dê certo. E vamos começar. Eu estou aqui com uma colinha, meu computador tá aqui, aberto ao meu lado, pra poder eu conseguir lembrar. Então, se vocês me verem olhando pra cá, é porque eu tô olhando pro computador. E eu comecei o ano tendo uma leitura que eu trouxe de 2024, que foi Um Namorado de Natal, da B.K. Borenson. Eu coloco aqui as capas, já que eu não tô com os livros. Nessa história, a gente acompanha uma garota que tá querendo muito recuperar a fazenda. O sonho dela é ter uma fazenda de Natal. Então, ela quer muito recuperar essa fazenda que tá, tipo, bem pobrinha, assim. E pra isso, ela decide se inscrever em um reality show. E ela faz um fake dating pra esse reality show. Ela inventa toda uma história pra poder a vida dela ficar interessante, porque a vida dela não é tão interessante assim. E aí, quando a equipe do reality show vai lá na casa dela, acabam descobrindo que muitas coisas ali não é verdade, inclusive o fake dating que ela inventa, né, que namora um cara e ela não namora. Porém, é um romancezinho bem leve, assim, sabe? Eu gostei bastante da leitura. Foi 3 estrelas. Foi meu primeiro contato com a B.K. Borenson. Eu quero muito ler os outros livros, porque tem uma série que se chama Love Light Farm. São 4 livros, e ela tem um 5º livro que vai sair esse ano pela Verus, que é um selo da Record. Muito ansiosa pra poder ler todos eles. Eu reorganizei o meu quarto, e a maioria dessas estantes aqui, eu tenho 3 dessa pequena, são de romances, porque eu deixei essa estante aqui, que é a maior, toda pra fantasia. Se vocês quiserem, eu faço um tour pelas minhas estantes atualizadas de 2026. Eu tenho um tour de 2025, mas ele tá bem desatualizado, porque, enfim, um ano de livros novos, né? Então, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu gravo. E se você ainda não tá inscrito no canal, esse é o momento pra você se inscrever, tentando bater 500 inscritos aqui. Enfim, hype, dar um like, essas coisas aqui do YouTube que eu ainda não sei como funciona. Eu quero muito ler os outros livros dela pra poder ver se eu vou gostar tanto assim. Tô com muita expectativa pra os outros, porque cada um deles é uma trope literária. Então, essa primeira foi, tipo, Fake Dating, daí tem outra que é Friends to Lovers, outra que é Enemies to Lovers. Sou muito a garota do Enemies to Lovers, então talvez esse seja o livro que eu mais goste. E logo em seguida, eu li Como a Neve Cai, que inclusive tem vlog de leitura aqui no canal. Foi o primeiro vlog de leitura que eu gravei, eu acho. Ele é da mesma autora de O Fabricante de Lágrimas, a Erin Dawn. Eu amei O Fabricante de Lágrimas, mas eu amei ainda mais Como a Neve Cai. Ele foi um livro 4 estrelas. E nessa história a gente tem uma garota que vai morar com o tio barra padrinho. Lá tem um outro garoto morando, um garoto que não gosta dela, que é o filho desse tio barra padrinho. Ela sai de um canto da neve, eu não vou lembrar porque faz um ano que eu li, tipo, de onde era, mas ela sai, tipo assim, de um Alasca da vida e vai morar, tipo, na Califórnia com um calor do caralho. E ainda tem, tipo, o padrinho, o tio dela, fazendo de tudo pra poder ela não sentir a perda dos pais e tal. O cara tá, tipo assim, tornando a vida dela um inferno, então eles viram meio que irmãos. E ele é bem a premissa de Fabricante de Lágrimas, que não é um incesto, porque eles não são irmãos, mas eles moram juntos. Então fica aquela coisa meio... você tá aqui na minha casa, não tem muito como eu fugir de você, não tem muito o que eu fazer. Ela tem uma escrita muito de fanfic, e eu gosto muito de livros que lembram fanfics. Então, pra mim, é tipo assim, certeiro. Pura ressaca, é certeiro que eu vou amar e tal. Então, tipo, quando é uma publicidade desse livro, não o vídeo aqui do YouTube, mas os vídeos da outra rede, eles foram publicidades. Quando é uma publicidade, assim, nesse formato, eu já aceito de cara, porque eu sei que eu vou amar. É muito difícil eu não gostar. Mas se acontecer eu não gostar, eu falo, tipo, ó, não gostei, o que é que a gente faz e tal. E aí aconteceu o momento de janeiro, que eu li O Príncipe Cruel pela primeira vez. E, gente, eu amei, ele foi 5 estrelas. Eu queria muito ler ele, porque eu sou muito uma garota de fantasias, mas eu tinha muito medo de ler ele, porque o BookTok detonava o livro. Eu não entendi o porquê, porque, assim, eu li, eu amei, e talvez eu entenda o porquê. Eu sei que é tipo assim, porque não tem muito romance. Eu sei que tem muita gente que lê fantasia esperando o romance. Mas eu leio a fantasia pela fantasia. Então eu amei. É uma fantasia mais jovem, claro. É uma fantasia
enfim, não tão bem desenvolvida, não tão criativa, é um universo de féricos, então é um universo muito comum, mas eu amei a escrita dela, eu amei a história, meus personagens. Eu não li os outros 2 livros, porque eu fiquei com muita vontade de gravar vlog, e aí eu não gravei vlog, então eu não li. Esse ano eu quero muito terminar os 3 livros, eu não vou ler o 4. E eu amei o Carda, eu amei a Judy, eu amei a dinâmica entre eles, eu amei o plot, eu amei a história, eu fiquei tipo... O plot me pegou bastante, assim, tipo, eu realmente não tava esperando, porque eu fui ler meio que não dando nada pra ele, pelo modo como o BookTok disse que era um livro horrível, não sei o que, tipo, não é. É muito bom, se você não leu, assim como eu, por conta do BookTok, vai ler, porque vale a pena. E eu terminei lendo Esse Verão Vai Ser Diferente, em 2025, eu criei um clube onde a gente só lia fantasias e romances. E esse foi o primeiro livro do clube, porque era um livro com a temática de verão. Não dei continuidade ao clube, porque o meu trabalho, na época eu ainda era CLT, ele consumia muito de mim, e o clube ele não era pago, ele era completamente gratuito. Então não existia como demandar tanto do meu tempo, com a faculdade e o trabalho tomando tudo, entendeu? Tipo assim, eu não conseguia dedicar tempo para o clube, então ele foi meio que morrendo, assim, sabe? Tipo, eu fui deixando ele morrer, na verdade, sendo sincera com vocês. Muito carinho pelas meninas, as meninas sempre estão falando comigo, respondendo stories, comentando em vídeo e tal. Principalmente as que eram mais ativas. Muito, tipo, da troca que a gente tinha, de como eram as reuniões e tal. Mas realmente era uma coisa que só teria como ter tanto da energia se fosse algo pago. Ele é um livro da Carly Fortune, que é uma das minhas autoras favoritas de romance. Inclusive, não li o último livro dela ainda, que era o que eu tava mais ansiosa, porque eu tenho essa mania de que quando eu quero muito ler um livro, ou quando é algo que, tipo assim, eu tô com muita expectativa, eu fico com medo de ler. Então, eu esperei muito Um Verão Radiante, muito mesmo. Quando ele lançou, eu não tive coragem de ler. Tipo assim, daqui a pouco ela vai lançar mais um livro, agora em maio, de novo. Eu ainda não li o de maio do ano passado. Eu tô com muito medo de ser horrível, porque, velho, Charlie é meu personagem favorito. Se já pensou, tipo, eu leio e é uma bosta o livro dele, não sei, eu acho que ia ficar muito triste. Então, eu prefiro não ter tristeza. Eu não leio. Mas eu vou ler esse ano. Eu acho que é um ótimo momento, porque a gente tá no verão, né? E eu moro em uma cidade de praia, então eu fui pra praia muitos dias. Não sei se vocês vão notar, acho que não, porque tem muito tempo que eu não posto aqui. Mas eu estou bronzeadíssima. Eu normalmente sou muito branca, porque eu fui pra praia praticamente todos os dias, agora em janeiro. É por isso também que eu não tenho lido e gravado tanto. Tenho aproveitado muito as minhas férias. Minhas aulas vão voltar. Voltando agora pro livro, né? Porque eu sempre devaneio, assim, vou pra um outro assunto. Li na época do verão com a galera do clube, e eu gostei muito. Ele foi um livro 3,5 estrelas, na verdade eu tinha dado 4 estrelas pra ele, e a gente teve o debate do clube, e nesse debate eu tirei meia estrela, porque meninas levantaram uma questão da dependência emocional que a nossa personagem principal tinha pela melhor amiga. Vocês vão ver minha dicção ficando ruim, quando eu começo a falar muito, assim, tipo, contínuo, a dicção vai ficando horrível. A história, basicamente, eu não vou lembrar os nomes, gente, tipo, eu li muita coisa, tipo assim, não em quantidade, mas, tipo, muita coisa em 2025. Ela tem uma melhor amiga, e essa melhor amiga tem um irmão, eu lembro do irmão, o Fênix. Ela se apaixona e ela se envolve, mas ela não quer contar pra melhor amiga, sendo que todo verão eles vão passar nessa ilha onde esse irmão mora. Aí a amiga dela simplesmente tá perto de se casar e ela fala: tô passando por uma coisa e eu preciso muito voltar pra ilha. Vamos comigo. Aí ela obviamente vai, né? Larga tudo, vai junto com a amiga. E elas voltam pra ilha numa época off, que não é a época que elas sempre vão. E o irmão dela está lá e eles não se falam desde a última vez que eles se viram. Foi quando eles terminaram tudo. Então, como todos os livros da Carly Fortune, ele se passa entre passado e presente. O passado é alguma coisa aconteceu, a gente não sabe o quê. E o presente é o momento atual onde eles não se falam. E aí a gente fica alternando entre presente e passado, pra descobrir no final o que eles pararam de se falar. E ver se ela vai contar ou não pra melhor amiga que tá ficando com o irmão dela há anos, e ela não sabe, porque todas as férias, quando eles iam pra essa ilha, ela ficava com o irmão da melhor amiga, eles ficavam na mesma casa, e aí eles ficavam juntos, enfim. Tem muito sexo, que não é comum nos livros da Carly Fortune. Eu fui pega assim, de surpresa por conta disso, mas tem muita coisa de, tipo, autoconhecimento, você tá se encontrando e tal, que também é uma vibe muito forte dos livros dela. Todos os personagens dela têm um desenvolvimento, autoconhecimento muito grande, de eles serem muito jovens e eles irem pra vida adulta. Sempre indico eles em livros de você tá entrando ali na fase dos 20 e poucos, quando você tá, tipo, saindo completamente da sua adolescência, da sua infância, entrando na sua vida adulta, onde você tem, tipo, responsabilidades, onde você tem, tipo, depressão, onde você tem, tipo, problemas com essa mudança, porque eu tenho 25 anos hoje. Ocorre de uma forma que, muitas das vezes, não é gradual, e não acontece com todos os seus amigos. Então, assim, às vezes você tá numa fase muito madura, e seus amigos ficam presos naquela fase muito infantil, e você começa a perder amizades, e é muito estranho, porque você pensa, poxa, essas pessoas, elas estiveram no meu dia a dia
todos os dias há muito tempo, tipo, estudo com eles desde quando eu era muito pequena, passaram por todas as fases da minha vida, mas hoje em dia eles não encaixam mais na sua fase adulta, na sua fase atual, porque esses interesses agora são completamente diferentes, seus objetivos são completamente diferentes, e isso sempre é muito confuso. Eu acho que, tirando a adolescência, é quando você sai da infância pra, enfim, a adolescência, que é muito complicado e seu corpo muda muito e você fica muito feio. A segunda pior parte da vida, eu acho que pior do que a velhice, é os 20 e poucos anos, porque você nunca se sente tão perdido quanto nos 20 e poucos anos, onde tem gente casando, gente engravidando, gente não fazendo nada, gente fazendo intercâmbio, gente, tipo, indo morar sozinho, indo, tipo, sei lá, morar fora, muitos extremos. E às vezes você simplesmente não sabe o que você quer. Eu acho que na maioria das vezes você não sabe o que você quer. E você fica tipo, tá, o que é que eu vou fazer agora? Então, os livros da Carly Fortune, eles têm muito disso. Eles têm muito personagens que passaram pela fase dos 20 e poucos e eles se encontram na fase adulta. Alguma coisa aconteceu nessa fase de 20 e poucos e a gente só entende quando volta pro passado e aí a gente vai ver o que foi que aconteceu. Normalmente envolve, né, questões amorosas, porque são romances. Mas tem muito, pelo menos nesse livro, Este Verão Vai Ser Diferente, tem muito da amizade que é Bridget com a Lucy. Acho que são esses os nomes. Elas são muito amigas e tal, e estão em fases completamente diferentes. Uma tá casando, vai ter filho. A outra não conseguiu nenhum namoro com o irmão mais novo. Enfim. E aí, finalizei meu mês de janeiro com 4 lidos. Eu vou gravar esse vídeo em partes, então se alguma coisa mudar, é porque eu estou gravando já em outro take. Minha câmera não vai aguentar tanto tempo assim de gravação. Já tô cansada de tanto falar, gente. Fevereiro foi um mês que eu tive pouquíssimas leituras, apesar de ter o carnaval, porque eu tive muito trabalho durante o carnaval, gente. Muito trabalho. Em janeiro, eu tirei as férias da menina do financeiro, e aí, em fevereiro, eu tava com muita coisa acumulada do trabalho e da faculdade, porque eu não tive tempo nenhum que tava fazendo o meu trabalho e o trabalho dela ao mesmo tempo. Eu não consegui ler. Eu li 2 livros. O primeiro foi o Nunca Minta, da Frida McFadden. Eu não vou dar muito dele. Ele foi um livro 3 estrelas. Eu achei ok. Foi meu primeiro contato com a Frida McFadden. Eu sei que muita gente que lê outros livros dela não gostou desse. Mas pra mim foi muito ok. Tipo, o plot me pegou. Ele foi um livro muito rápido. A escrita dela é muito fácil. E, tipo, foi um bom livro, assim. Eu não sou muito de ler thriller. Então, minha régua pra thriller, ela é muito baixa, assim. Tipo, ela é muito... Eu não confiaria em indicações de thriller de mim mesma. Porque eu vou falar, tipo, ai, que livro foda. Aí quem lê thriller fala, tipo... o plot mais comum que existe em livros de thriller. Só que eu não vou saber porque eu só li 3. A Paciente Silenciosa, Nunca Minta. Não consigo pensar em um terceiro que eu li. Eu acho que eu só li só esses 2. Enfim. E aí, tivemos nossa próxima leitura do Clube do Livro, que foi Heartless Hunter, ou Caçador Sem Coração em português. Ele foi 4 estrelas. Nesse livro a gente tem um caçador de bruxas e uma bruxa. Eles obviamente se apaixonam. Ele se passa em terceira pessoa. Fazia muito tempo que eu não lia nada em inglês. Então foi uma leitura um pouco mais lenta pra mim. Talvez isso tenha tirado um pouquinho da fluidez do livro. Se eu tivesse lido em português, talvez fosse 5 estrelas, não sei. Mas eu gostei bastante. Ele é uma romantasia jovem, tipo, ele não tem hot, mas ele é uma fantasia um pouco mais 16, assim, sabe? Tipo, tem um desenvolvimento, e eles se amaram a noite toda e tal, meio portas fechadas. É uma duologia. Ainda não li o segundo, porque se enquadra naquela mesma coisa. Vou fazer uma série aqui, gente, finalizando livros que eu li o primeiro e não li o resto, porque eu faço muito isso. Pra vocês terem ideia, Jogos Vorazes. Eu li Jogos Vorazes, eu li Em Chamas, e eu não consegui ler A Esperança. Não por nada, mas só porque eu não queria ler o Finnick morrendo. E eu já sabia o que ia acontecer, então assim... Não tem sentido. Mas eu tenho muito medo de finalizar coisas. Então, eu leio o primeiro e eu não leio mais nenhum. Ou então eu leio o primeiro, o segundo, o terceiro e tal, e não leio o último. Nunca. Tipo assim, eu nunca volto. Aí finalizamos fevereiro, 2 lidos. Vamos pra março. Março também só li 2 livros. Cinzas e o Rei, Maldito pelas Estrelas, que é a continuação de A Serpente e As Feitas de Noite. Eu amo. Tipo, é um livro de fantasia, romantasia com vampiros. E é uma teia gigante, assim. Porque são várias duologias, cada uma conta. É muito difícil de explicar, gente. São vários clãs, tipo... Imagina Crepúsculo, daí tem o clã dos Cullen, daí tem o clã... Tem vários clãs. E aqui a gente tem, tipo, os Nascidos da Noite, Nascido do Sangue, Nascido da Sombra, Nascido da Escuridão, alguma coisa assim. E cada 2 livros dessa teia conta a história de um dos nascidos. Então, o primeiro são os Nascidos da Noite. Então, a gente tem a história do Rain e da Oreia. Oreia é a humana que foi criada pelo pai vampiro dela, que não é pai dela, né? Que é o Vicente.
Vicente, vou falar. E existe uma competição onde você tem que, tipo assim, pra você ser o rei de todas as casas e tudo mais, tem que ser, tipo assim, fodástico. E aí tem essa competição que a deusa de todos os vampiros, ela lhe concede um desejo. Normalmente o desejo é muito poder. O Vicente, ele não pode competir novamente. Ele já ganhou o último que ele competiu. Daí ele treina essa filha humana dele. Ela vive entre os vampiros. Ele treina ela pra ela ganhar isso e com o desejo dela, ela deixar ele e ela ainda mais poderosos. E o sonho dela é ser vampira. Entra nessa competição, onde ficam, tipo assim, ela e 49 vampiros dentro de uma casa, trancados, antes da lua, enquanto eles competem, pra vocês terem uma ideia. E aí, ela faz um aliado, que é o Rain, e a Misha, que é a melhor amiga do Rain, se aliam, ficam lá, tipo, as provas se ajudando e tudo mais, pra poder ganhar. Esse é o primeiro livro, e aí no segundo, a gente tem a continuação do plot do primeiro, que é um plot, assim, é um plot. É um plot mesmo. Os próximos 2 livros, que inclusive o terceiro, no caso, que é o primeiro da segunda duologia, lança esse ano pela editora Suma. Espero que eles me mandem, porque esse ano eu não vou ser parceira deles. Da Misha, que é essa melhor amiga dele, com o par romântico dela. Então, é uma coisa meio os livros de rock lá, que cada um é de um amigo. Pronto. Cada um é de um casal. Cada 2 é de um casal. E foi 4 estrelas. Eu amei. Foi tipo assim, a duologia em si, 10/10. 5 estrelas. Primeiro livro, 5 estrelas, favorito. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de avaliação, gente. Porque eu costumo avaliar livros pelo que eles se propõem a entregar. Se eu vou ler um livro de romance, ele me entregando um romance, pra mim tá tudo. Não precisa me entregar desenvolvimento, não precisa me entregar nada. Se tipo assim, eu olho pra capa do livro e eu falo, tipo, vai me entregar uma coisa bem farofa. Me entregou 5 estrelas. Não tenho isso, assim, de tipo, 5 estrelas se ele for bem escrito, 5 estrelas se ele for bem desenvolvido. Não temos isso aqui. Todos podem ser 5 estrelas. Basta me entregar o que a capa promete. Eu li Por Impacto, que é o segundo livro da série lá de Fórmula 1 da Lauren Asher. O primeiro é Por Impulso, li no ano anterior. E esse é Por Impacto, agora em fevereiro vai sair Por Desastre, que é o livro do Jax. E aí é um livro de romance no mundinho Fórmula 1. Então, me entregando isso, tá top. Cada uma de um piloto. Então, o primeiro foi de Noah, esse foi do Linha, o próximo é do Jax e o último é do Santi. Como vocês podem ver, talvez não, mas deixa eu levantar um pouquinho vocês. Ó, ali em cima tá o Lando Norris. Não vai aparecer muito, né, porque, enfim, não vou mexer tanto assim em vocês, mas eu sou muito fã de Fórmula 1. Muito. Tipo assim, nível acordar de madrugada ou não dormir pra assistir treino. Muitas vezes indo trabalhar no outro dia ou tendo aula no outro dia. Então, eu gosto muito de coisas que se passam no universo Fórmula 1. Inclusive, recentemente, eu li um livro de Fórmula 1 muito bom, muito bom. Só que aí ele vai entrar nos livros de 2026. Ano que vem vocês descobrem. Mentira, tem vídeo sobre lá no meu TikTok e no meu Instagram. Essa história a gente acompanha um piloto um pouco mais velho de Fórmula 1 e conhece a nossa principal, que eu acho que é a Sophie, ou Sofia. Na época, eu li 2 livros que tinham esses nomes e aí eu não sei qual é qual. Não lembro qual é qual. Ela é um pouco mais nova. Ele reencontra ela alguns anos depois, quando ela já é de maior e quando ela já tá, tipo, um pouco mais crescida. E ela meio que não quer. Ele fala, tá, então vamos ser amigos. Aí ele acha uma lista que ela tem. Uma lista chamada Lista do Foda-se. Que ela coloca várias coisas que ela precisa fazer. Tipo, nadar pelada no rio. Sei lá, pular de paraquedas. Umas coisas assim, coisas bem leves. Acha essa lista e ele fala, tá, eu vou te ajudar a fazer tudo o que você quer fazer aqui nessa lista, porque agora somos bons amigos. French Lovers, onde eles vão fazer essas coisas e eles vão, obviamente, se apaixonar. Muito bom, dei 5 estrelas pra ele, tá, gente? 5 estrelas. Gostei bastante. Ele me entregou exatamente o que eu precisava. Eles passam ao mesmo tempo de Por Impulso, que é o primeiro livro. Gostei mais desse, porque eu gostei mais dos personagens desse do que dos personagens do primeiro. Não gosto tanto da Maya, do primeiro livro, apesar de amar o livro. Mas eu amei a Sophie, amei o Liam. E é isso. Finalizamos março, então, vamos entrar em abril. Em abril, aconteceu uma coisa peculiar. Eu tava muito fodida da cabeça em abril. E quando eu tô assim, eu simplesmente leio como se não houvesse amanhã. Não consigo, tipo, eu preciso me distrair, eu preciso meio que me desconectar do mundo que eu tô vivendo pra poder eu ficar de boa. Levando em consideração que eu trabalhava CLT, 8 horas por dia, e que eu fazia faculdade. Faço faculdade, mas agora eu tô de férias, mas na época eu estava em aula. Sim, eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros em abril. É um número muito alto, como vocês podem ver. Meu máximo tá ali no 4, então é quase que o dobro. Comecei o mês lendo Amor de Verão, da Annabel Monaghan. Nossa, gente, esse livro
eu não tava dando nada por ele, sinceramente. Amei, ele foi 5 estrelas e favorito. Então temos meu primeiro favorito do ano. Nesse livro, ele foge um pouquinho da minha zona de conforto, porque ele não é com adolescentes, ele não é com personagens jovens. Ela é uma mãe de 2 filhos ou 2 filhas, não lembro o sexo das kids. Não sabe mais de nada além de ser mãe. Tipo assim, ela só é mãe. A única preocupação dela é se as crianças estão bem, se as crianças comerem, comprar roupa só pra criança, tudo é só pra criança. Tipo assim, ela é como se ela não existisse mais. Ela tá passando por um divórcio. Os pais das crianças. É um pai, né, gente? Um pai bem pai, assim, sabe? Tipo, ausente, bem. A mulher tem que fazer tudo. As crianças são legais pra tirar foto e ver durante um dia. Ela se anulou completamente nesse casamento. Ela se anulou completamente desde o momento que ela virou mãe. Ela é uma pessoa que não se enxerga mais além daquela vidinha ali. E aí ela encontra um irmão de uma das melhores amigas dela, pouco mais novo do que ela, e é advogado. E ele vai ser o advogado do divórcio dela. Ele vai auxiliar ela nisso. Ele sempre foi apaixonado por ela. E ele sempre enxergou ela como a mulher mais bonita e mais foda do planeta. Então, quando ele percebe que ela tá solteira e que agora ele não é mais uma criança, porque na época ele era um adolescente, ela sempre enxergou ele como o irmãozinho da minha melhor amiga. Então, ela frequentava muito a casa, sempre via ele como o cara irresponsável, que vivia andando de skate pela cidade, que vivia invadindo propriedade, que dirigia bêbado, que era, tipo, completamente perdido. Ela percebe que ele não é mais. Ela se lembrava. Ele agora é, tipo, um advogado muito bom, tá disposto, tipo, não só a ajudar ela com o divórcio, mas também a se enxergar, a se autodescobrir, a se ver de novo como mulher, a se sentir desejada, a se sentir amada, a se sentir vista. Gente, o desenvolvimento desse livro, a profundidade desse livro, assim, é realmente chocante. Eu não tava dando nada por ele e ele me deixou completamente choque. Eu até tô com outro livro dela aqui pra ler, que é Nora Sai do Roteiro. Ainda não li, porque eu tô nessa fase de não ler, né? Mas eu pretendo ler ele muito em breve, porque agora, em fevereiro, não sei se vai lançar em fevereiro ou se eles vão anunciar em fevereiro, mas tem mais um livro dela que saiu na gringa, e a VR Editora, que é quem publica ela aqui no Brasil, já, tipo, deu um spoiler de que vai fazer alguma coisa no dia 2/2. Eu acho que eles vão anunciar a data de lançamento. E aí teremos mais um livro da Diva, então eu quero ficar em dia, eu quero ler o livro que falta. Depois eu li Jogando Pra Vencer, e eu dei 2,5 estrelas. Foi um dos meus livros não tão bons. É um romance de rock, eu não vou entrar muito em detalhes, porque é o de sempre. É um romance de rock, tipo, o clássico do clássico. Mas ele é deste tamanho, tipo, eu gostei dele até, tipo, 60%. Se ele finalizasse ali, tava, tipo, 3 estrelas. Mas ele, tipo, prolonga demais sem necessidade nenhuma. Ele é uma série de rock, é uma série bem famosa. É um livro, mais um livro de rock. Se você gosta mais do mesmo, você vai gostar. Eu não gostei porque eu não aguentava mais o livro, gente. Eu ficava, pelo amor de Deus, acaba, pelo amor de Deus. Não acabava, tipo, infinito, assim, tortura, de verdade, tortura. Logo depois eu li Dungeons and Drama, que foi outro favorito do ano, 5 estrelas e favorito. Romancezinho de nerds jovens. Então a gente tem a Riley. A Riley, ela tá de castigo, ela é, tipo, musicista, faz teatro, canta e tal. Ela tá de castigo porque ela roubou o carro dos pais pra ir em uma peça de teatro em outra cidade, quando ela não poderia. E aí, como castigo, o pai dela coloca ela pra trabalhar na loja de games dele. Ele tem uma loja de RPG, de artigos de nerds. E lá trabalha o Nathan. Eu amo o Nathan, velho. Que é um garoto que joga RPG e ama trabalhar ali. Tipo assim, aquilo ali pra ele é o ponto alto. Tipo, ele tá no paraíso trabalhando com coisa de RPG e vendendo coisas de RPG nessa loja. E a Riley não quer tá lá. E ele tá, tipo, muito puto porque ela tá estragando a vibe do lugar favorito dele. Ela não tem muito o que fazer, tem que trabalhar lá. Ele tem uns amigos que vão lá pra loja pra poder jogar RPG com ele. Ela faz amizade com esses amigos dele e eles chamam ela pra poder jogar no grupo, falam, tipo, você pode ser um personagem que canta, você pode ser um bardo, o bardo canta, dança e tal. Fica, tá, eu não posso fazer atuação, porque o pai dela proíbe que ela tá de castigo. Mas eu posso atuar aqui, tá top. E aí ela começa a jogar com eles e logo depois eles fingem um fake dating. Muito bom, saborosíssimo, assim, porque ele é bem jovem, então é muito bobinho, mas é muito legal de ler, assim. Eu li com um sorrisinho no rosto e perninhas balançando. Nesse fake dating, a menina que joga RPG com eles também, o Nathan é apaixonado por ela, começa a sentir ciúme da Riley. Então a Riley fala, se você me ajudar sendo meu namorado de mentira, pro meu ex não achar que eu tô, tipo, na merda, porque ele me trocou por outra, eu te ajudo a fazer ciúme na menina pra ela te ver como alguém interessante e querer ter alguma coisa com você. Eles fazem esse acordo e é um sabor, gente. E aí entramos de novo naquilo de lançou o livro 2 e eu não li. Eu tenho medo de ser horrível o livro 2, então eu não li ainda, mas eu vou ler. Inclusive, quando ele lançou, eu recebi
muita mensagem do pessoal lá no Instagram, falando, tipo, eu quero que você leia pra você dizer o que você achou e tal, e tal, e tal. E eu vou ler. Não li, até hoje. Isso ele lançou em junho do ano passado ou antes. Não, antes, né? Não, depois. Enfim, ano passado. Fico com muito medo de não gostar. Vai ter uma série aqui no YouTube, lendo livros que eu tenho medo de não gostar. E aí, logo depois, eu li Tempestade de Ônix, que é o terceiro livro de Quarta Asa. Quarta Asa, Chamando de Ferro, Tempestade de Ônix. Que foi outro que eu comecei em janeiro. Eu li 50% em janeiro. E aí eu pausei a leitura, porque eu não queria saber como ia ser o final. Eu faço tanto isso. Tanto isso. Que é tipo assim, eu tô assistindo um filme. Ele começa a me dar ansiedade, eu já vou logo pedir spoiler pra alguém que já viu. Ou então colocar no Google. Como termina livro... Não, como termina filme tal. Como termina série tal. Porque eu não aguento. Se for ruim, eu não assisto. Eu tava falando com a minha amiga Laís, do Fraquezinho. Quando eu tava lendo Elite de Prata. Porque eu estava vendo pra onde tava caminhando. Inclusive, spoiler, li Elite de Prata. E ia ter um plot que ia me deixar muito triste. E aí eu falei, Laís, eu preciso de spoiler. Tal e tal coisa vai acontecer. E ela ficou sem querer me contar. E eu falei, véi, se você não me contar, eu não vou ler. Me conte se vai acontecer ou não. Porque se for acontecer exatamente o que eu tô achando, que era um personagem morrer, eu paro de ler na hora. Sem apego nenhum. Antes. Porque eu imagino na minha cabeça. Não morreu, invento uma finalização, eu sou ótimo inventando coisas. E pronto, pra mim terminou dessa forma. Acabou. Não tem conversa. Chegou ali num ponto de Tempestade de Ônix que eu tava vendo pra onde ia, eu passar essa raiva em janeiro, que eu tava super sobrecarregada, com muito estresse, cobrindo coisas no trabalho, de forma alguma. De forma alguma. Eu parei de ler. Parei de ler e foda-se se eu pegasse spoiler. Aí, quando foi em abril, eu tava muito feliz da cabeça. Eu tive essas duas leituras, uma atrás da outra, muito boas. E aí eu fiquei com muito medo de entrar em ressaca, porque eu precisava muito ler. Então, eu falei, tá, vou pegar a Tempestade de Ônix, vou fazer esse esforço. E foi ótimo, porque eu fiquei com hiperfoco. Fiquei criando várias teorias pro livro 4, pra o que vai acontecer no futuro. E aí eu fiz vários vídeos de teorias e foi muito bom, assim, de engajamento. Tive muito retorno com eles e foi ótimo, porque eu simplesmente liguei a câmera, comecei a falar como eu tô fazendo aqui. Foi ótimo, tipo, o vídeo subiu muito e eu consegui ganhar muitos likes e seguidores com algo que me deixou muito triste, porque eu fiquei arrasada com o final de Tempestade de Ônix, gente. A Rebecca Yarros me paga. Se eu soubesse onde ela mora, ela tava lascada, tava fodida. Logo depois, eu li Uma Vida e Tanto, da Emily Henry, que é uma das minhas autoras favoritas de romance. Muito rápido, né? Nossa. Eu tenho uma questão com a Emily Henry, porque ela escreveu um dos meus livros favoritos da vida, que é Loucos por Livros. Porém, entra naquele quesito de eu tenho muito medo de ler os livros dela, os que eu não li ainda, e não gostar, porque eu odiei Leitura de Verão. Eu não queria ler Loucos por Livros quando saiu. Não vou ler. Se eu odiei esse livro, pra que eu vou me torturar? Por que eu vou ler outro? Não tinha sentido nenhum. E minha amiga falou, véi, esse livro é a sua cara. A Nora é você. Pensei, tá. Já que sou eu vou ler. Li e ela realmente sou eu. Porque, gente, o personagem principal, ela se chama Alice, que é o meu nome. E aí eu pensei, ou o livro vai ser escrito pra mim, ou eu vou odiar essa personagem. E ele ficou ali, tipo, mais do que pra menos. Eu dei 4 estrelas pra ele e eu gostei bastante. Eu nunca li Evelyn Hugo, falam que é tipo uma mistura de Evelyn Hugo com outros livros. Não sei, porque eu nunca li, mas eu gostei bastante. Eu gostei dos momentos, eu gostei da história, eu gostei do romance, principalmente. Eu gostei muito do personagem masculino desse livro, apesar de odiar o Gus e a January, tipo, odiar eles dois. Eu gostei muito tanto da Alice quanto do personagem principal, que eu esqueci o nome, Henry. Dificilmente erra, só eu quando escreveu Leitura de Verão. E eu li Toda Pra Mim, que é daquela série de romancezinhos de cowboy, que é publicado pela Paralela, o Rebel Blue Ranch, que é feita pra mim, toda pra mim, também que eu não lembro e não li. Ele foi menos bom do que o primeiro. Eu amei o primeiro, que foi o do Luke e da Amy. E esse segundo eu não gostei tanto. E aí eu não quis ler o terceiro, porque eu pensei, poxa, já pensou, eu também não gosto. Não consigo, gente, eu não consigo. É muito difícil pra mim, sério. Eu fico pensando o quanto que eu vou sofrer. E, tipo, às vezes eu até me odeio, mas não tanto. Foi 3 estrelas, tipo... São livros ninhos. Eu gosto muito de livros de romance, assim, de cowboy e tal. Meio faroeste e tal. Mas esse eu achei muito... Eu terminei o mês lendo Uma Noite de Verão, do Philip Benson. Pra quem não sabe, um dos meus autores favoritos. Pra quem também não sabe, porque eu não criava conteúdo aqui pro YouTube na época, um dos meus livros favoritos da vida era Nadando no Escuro.
Se você me acompanha nas outras redes há um tempinho, você sabe disso. Inclusive, faz tempo que eu não falo dele. E um irmão da Dana Escuro é Mentiras que Contamos, do Philip Benson. E aí, eu fiz uns vídeos sobre e tal, e eles saíram um pouco da bolha, entrou em contato comigo e falaram, tipo, ó, a gente tá com o lançamento do Philip Benson, você quer ler antecipadamente e tal? Obviamente eu aceitei. E eles me mandaram Uma Noite de Verão, um livro que fala um pouco, na minha visão, sobre suicídio. Ele tá passando as férias. Nesse local, ele é um personagem LGBT, mas é um grupo de amigos que eles estão nessa cidade, onde alguns são nativos e outros passam as férias ali. O Felipe tá lá. O Felipe, ele é autobiográfico, então todos os livros que ele escreve são autobiografias. Ele escreve sobre histórias que ele viveu, sobre histórias que ele viu. O maior exemplo disso é o Mentiras que Contamos, que é dedicado a o primeiro amor dele, provavelmente. Ele nunca falou abertamente sobre isso, mas quem lê as coisas dele sabe. Essa história é um grupo de amigos, eles estão curtindo o verão, tem uma menina junto, e, enfim, temos um casal LGBT, temos um casal hétero e tal, e tem um menino que ele é bem depressivo. À noite, simplesmente, ele some. E o corpo dele nunca é encontrado. Fica muito aberto ao suicídio, porque aparentemente ele se jogou de um penhasco assim. Fica explícito, mas fica muito subentendido. Aquelas crianças ali, elas não são adolescentes e tal. Não sabem lidar com o luto. Então, o Felipe, ele traz muito sentimento na escrita dele. Ele traz muito sobre sentimento, como lidar com situações. O primeiro livro, ele fala muito, que é Mentiras que Contamos, fala muito sobre você se autoconhecer, você não se aceitar, você não ser aceito ao seu redor, você achar que tem alguma coisa de errado com você. Esse segundo, ele fala muito sobre a depressão, sobre o luto, sobre as pessoas que não se encaixam, como elas se sentem e como a única solução na cabeça delas pra aquilo é, tipo, acabar com tudo. O terceiro livro dele, que também eu li, e ele vai aparecer um pouquinho mais pra baixo, eu acho que mais pro final do ano, ele fala também sobre um feminicídio e duas crianças lidando com a perda da mãe causada pelo próprio pai. Os livros dele são muito sentimentais. Ele transforma sentimentos em poesia. Real, assim, tipo, a escrita dele, os livros são sempre muito finos, então são doses, literalmente, assim, de shot, de você, tipo, ler de uma vez. A escrita dele é muito boa, sempre muito tocante. Tipo, todos os livros que eu leio dele simplesmente acabam comigo. E finalizamos abril. Entramos em maio, que eu também só li 2 livros. Como vocês podem ver ali, eu mantenho uma média de 2 livros sempre. Que foi Fantasma, que é um caraval meio adulto. A menina tem uma irmã, a irmã dela entra nesse jogo, que é o Fantasma, é uma casa amaldiçoada onde você passa por competições pra garantir um desejo lá pelo dono da casa. Em estilo caraval, só que mais 18 e dark. E a irmã entra atrás dela, porque ela é a irmã mais nova, ela entrou. E aí ela pensa, porra, eu tenho que entrar também. A personagem principal, ela é uma necromante e o personagem principal, ele é um fantasma. Então a gente tem um romance, tem muito hot, tá? Entre 5 estrelas, viu? Uma Noite de Verão, obviamente. Tem muito hot o livro em si. E é um romance entre o fantasma e a necromante. Eu dei 4 estrelas e meia pra ele, gostei bastante. E eu li O Segredo das Larvas, que é uma distopia nacional surreal de boa, com críticas sociais importantíssimas. Escrita do Volpe. É do Stefano Volpe. Ela é muito boa. É uma distopia muito chocante, assim, tipo, 4 estrelas e meia, tá? O Segredo das Lavas. Tô começando a me perder, gente. Vou fazer uma pausa. Realizamos maio e entramos em junho, que foi o mês da Bienal do Rio. Aí eu viajei, eu fui pra Bienal do Rio, mas eu fui pra São Paulo primeiro. Aí eu fui pra Bienal do Rio e voltei pra São Paulo. Passei um tempão lá em São Paulo com elas, conversando, a gente se aproveitou muito. Até porque eu só vejo elas uma vez no ano, normalmente. Li apenas Como Arruinar um Casamento, que eu amei. Agora a gente tem a Phoebe vai pra um hotel. Chega lá, tá acontecendo um casamento. E a noiva fala, tipo, não, o que é que você vai fazer aqui? Você vai estragar o meu dia, não quero você aqui de forma alguma. Fala, tipo, eu vim aqui pra poder me desviver e você não vai me impedir. Só que ela impede sim, porque ela consegue, enfim, atrair a atenção da Phoebe pra o casamento. Ela fica curiosa, fica querendo saber o que vai acontecer. Ela meio que perde o impulso que ela tava sentindo ali, porque o marido dela é uma bosta, o gato dela morreu. Tudo de ruim tá acontecendo. E aí ela começa a acompanhar pessoas peculiares daquele casamento. Um grande drama. Muitas coisas acontecem, várias reflexões. Eu gostei bastante, ele foi 5 estrelas e favorito. Fizemos junho e agora eu vou fazer uma pausa e volto já. Voltei. Agora vamos continuar. Paramos em junho. Vamos agora pra julho. Em julho eu comecei o mês lendo The Answer is No, do Frederick Backman. É um conto, eu já tinha lido nada dele, então foi meu primeiro contato. Não tem ainda em português. Basicamente, a história de um cara que não sabe responder não. Ele é um cara simplesmente extremamente antipático, antissocial. Ele não quer contato com as pessoas, ele simplesmente quer jogar o videogame dele em paz. E os vizinhos dele não param de bater na porta dele. Inclusive, não é spoiler, mas eu acho que é
uma coisa legal de ler. Uma cena eu tinha visto no TikTok já, mas eu não sabia que era desse livro. Basicamente é uma mãe que finge estar em coma por um pouco de paz. Então, entra em coma, ela só quer, tipo, não precisar fazer tudo pelos filhos e pelo marido o tempo inteiro. É tipo um pouco de descanso, que me lembra muito daquela mulher que foi presa pra poder conseguir ler um livro. Muito engraçado. É um livro que, enfim, traz várias sátiras, assim, de humor. Ele só não consegue dizer não. As pessoas não param de colocar ele pra fazer coisas e se conectar com pessoas e tirar ele de casa e resolver problemas dos vizinhos e problemas da rua. Ele só quer terminar o jogo dele até que ele finalmente diz não e termina o jogo dele no PS dele, enfim. Eu dei 5 estrelas. Gostei muito. E viemos pra uma das minhas melhores leituras do ano. Eu li Quicksilver e, pra vocês terem uma ideia, o livro aqui, que é o Quicksilver brasileiro, foi uma publicidade. Quicksilver, a leitura de Quicksilver foi uma publicidade. E eu amei tanto. E foi tão favorito que eu comprei a versão gringa. Aqui também tem, acho que vocês não vão ver, mas Brimstone, que é a continuação que eu vou ler agora em fevereiro. Obviamente, 5 estrelas e favorito. Agora a gente tem um alquimista. É muito difícil de explicar. E um férico. Tem como ver com esse férico. Ele precisa muito que ela forge o metal das armas dele. Uma rainha super má e várias coisas acontecem. É uma romantasia, é um romance muito, muito, muito bem desenvolvido. Eu normalmente leio as fantasias pela fantasia, mas essa especificamente eu li pelo romance. É um dos melhores romances que eu já li, uma das melhores romantasias que eu já li, o desenvolvimento sensacional. Eu quero muito reler em inglês. Como eu li em português, os termos eu conheço em português. Eu queria muito reler em inglês pra poder pegar os termos em inglês e ler o segundo livro, que eu tenho ele em inglês, porque ele vai ser lançado aqui no Brasil, acho que em março. Muito bom, eu indiquei pra absolutamente todo mundo, não só os vídeos da publicidade, mas eu obriguei minhas melhores amigas daqui a lerem, todas elas pegaram pra ler. E eu li O Reino Oculto, que também foi publicidade, e eu vi que muita gente não gostou desse livro, mas eu amei, eu tô maluca, é uma trilogia, eu tô maluca pelos outros dois. Eu acho que o segundo sai esse ano, mas o terceiro deve sair só no ano que vem. Me segurei muito pra não pegar ele em inglês. Livro curtinho, ele é bem fluido. Também é um universo de féricos, mas nesse aí a gente tem uma princesa sendo sequestrada pelo bando de rebeldes, ou seja, a oposição do reino do pai dela, e ela vive junto com eles nesse reino oculto que fica embaixo da cidade dela. Então, tipo, aqui tá, tipo, todo o reino, e aí eles têm um reino embaixo, e ela é treinada pelo filho do líder da rebelião, e ele, na minha cabeça, é tipo o Draco Malfoy. Não consigo imaginar outra pessoa. É muito bom, tipo, ele é uma farofa, ele não tem desenvolvimento, ele é completamente focado no romance. Eu fiz o vídeo dele, deixei isso bem claro, e vieram comentar, ai, só tem romance. E aí, eu amei. Tipo, ele tem muito hot. Eu amo essa dinâmica de poder. Vou falar mais sobre isso quando a gente chegar ali no mês de novembro, dezembro, mas eu amo essa dinâmica de poder, que é tipo o Zayden Violet, que o cara ele é um nível mais foda assim, militar, ensina ela militarmente. Gosto muito de livros que se passam em academias militares, em colégios, em lugares onde tem essa dinâmica de poder, de o cara tá tipo uma turma mais avançada e ele dá aula pra ela, ou ele ensina ela, ou ele, sei lá, tipo, existe esse esquema. Acho que vocês pegaram daí, espero que sim. Foi 5 estrelas. Amei, eu acho que ele entregou exatamente o que ele tinha que entregar. Eu terminei o mês lendo Não Faz Meu Tipo, que é um romance de interior também. Ele não é um romance de cowboys, com cowboys. Ele é um romance de interior, assim, onde o protagonista também tem uma filha. Ela e a filha se mudam pra esse rancho, que era o rancho do tio dela. Ele morreu e deixou de herança. Tem um fazendeiro morando lá nesse rancho. Casinha do caseiro, ele mora lá. Ela começa a reformar o rancho e tal, e ele não quer o barulho, ele não quer que ela reforme, ele não quer que ela apague a essência do tio dela, que o tio deixou esse rancho pra ela, mas ela não tinha muito contato com esse tio, ela não vinha visitar ele, porque ela tem tipo um programa de TV junto com o pai da filha dela, onde eles eram meio que irmãos à obra, eles reformavam lugares e transmitiam na TV. E aí ela quer fazer essa reforma porque ela gosta de mexer com engenharia, de tipo quebrar as coisas, de mudar e tal, e não quer que ela faça isso, porque ele tem uma imagem dela de tipo, ela é uma idiota que tipo, faz tudo e tira tudo e tal, por conta do ex-marido dela que é um arrombado. Vai conhecer ela, eles vão se envolver, a gente tem um enemies to lovers, uma convivência forçada, porque ele tá ali na casa, né, morando no quintal dela. Ela nunca teve contato com o interior, então a gente tem uma vaca protagonista. A menina dela, a criança, ela tem tipo uns 7 anos, acho que é Judith o nome dela. Ela é muito adolescente, ela tá bem na adolescência, com falas de adolescente e pensamentos de adolescente. É um livro muito bom, eu gostei muito, assim, da leitura dele. Ele foi 5 estrelas também. Aí finalizamos julho e começamos agosto. Eu comecei o mês lendo um nacional, que é Algum Clichê de Você. É muito bom. Ele é de uma das minhas autoras favoritas de fanfic. Eu li a fanfic da Camila Sodré, da K. Sodré. Foi 4 estrelas. Essa aí, que se passa no Brasil, a nossa protagonista, ela vai fazer faculdade. E quando ela chega lá, ela encontra, tipo, um cara que ela odiava, que ela era, tipo... eles eram rivais acadêmicos e aí eles
continuam ali meio que competindo, que é o Pedro. É o Enemies to Lovers com rivais acadêmicos ainda. Um terceiro cara que ela fica, tipo, que é o cara que ela sempre sonhou, que ela sempre foi apaixonada, e ele começa finalmente a dar bola pra ela. Mas ela tá se apaixonando pelo Pedro. E tem um triângulo amoroso que você meio que sabe com quem ela vai ficar. Mas é muito bom. Ele é bem escrito, ele é bem fanfic, assim, os capítulos, e é muito... Eu me sinto lendo fanfic com os livros dela, e eu amo isso, porque me traz um quentinho no coração. Eu era muito feliz lendo as fanfics dela. Fica a indicação. Eu acho que eu fiz vídeo dele também, não vou lembrar. E nós tivemos uma das melhores leituras do ano, que foi o livro que eu falei pra vocês, que foi Publicidade, que eu comecei em julho e acabei em agosto. É a Tecelã de Tempestade, da Lauren Hamilton. Que livro bom. Ele é uma fantasia, e foi panfletado por algumas pessoas como romantasia, mas ele não é uma romantasia, ele é uma fantasia com migalhas de romance. Se você for ler e falar, tipo, ai, não teve romance, eu vou dar um murro na sua cara. Não é focado no romance, ele é completamente focado na fantasia. Ele é muito bem desenvolvido, o universo é muito bem desenvolvido. As migalhas de romance que a gente tem são absurdas. A gente tem um possível triângulo amoroso, 2 irmãos também, assim, que é uma coisa bem Paradise, é o verão que mudou minha vida. Aí a gente tem uma dinâmica muito parecida com o Avatar, porque ele usa elementos. Então a gente tem a casa do fogo, a casa da água, a casa do ar e a casa da terra. Cada um deles é o que oferece acho que são 2 ou são 4 possíveis herdeiros para que eles compitam entre eles em provas. Você tem que dominar muito o elemento, então você tem que dominar a água, você tem que dominar o fogo, tem que ser muito bom assim de dominar uma coisa meio Avatar e tal, competir com os outros pra poder você ter o rei da sua casa. Meninas da água competem entre elas. Quem ganhar vai ser, tipo, a rainha da casa da água. E a gente tem, tipo, um rei central, que é o rei que governa todos os outros. Esse daí não é uma competição, ele é hereditário. Temos o príncipe, né, que vai assumir lá de todos, que é um dos interesses amorosos dela. O outro é um dos competidores da casa da terra, que é meio irmão do nosso príncipe geral. Nossa protagonista, ela é da Casa do Fogo, sendo que ela nasceu uma cantora da chuva. E ninguém entende por quê. E quando ela nasceu, ela teceu a tempestade que afogou e matou um monte de gente. Muita gente odeia ela, ela foi criada totalmente isolada. Ela não iria estar nessa competição pro trono, porque ela é muito odiada. Não treinou, ela não foi preparada pra isso. O irmão dela foi preparado pra isso. E ela é selecionada, porque a seleção não é feita pelas pessoas, ela é feita pelos deuses. E aparece, tipo, a marca. Do nada, aparece essa marca dela e ela tem que competir. Então, todos eles se mudam pro palácio, que é o palácio lá do rei geral. Ficam morando lá e competindo entre eles. E aí a gente tem essa dinâmica que eu amo, que é a dinâmica do colégio. Tá todo mundo ali meio que aprendendo. Tem aulas e tem ensinamentos. Então os antigos governantes, os antigos competidores de cada casa, eles ensinam, eles ajudam a dominar, evoluir, uma coisa meio Hogwarts, assim, com as casas de Hogwarts, mas com os elementos de Avatar. E é muito bom. O plot final é bem bom mesmo. 5 estrelas e favorita. E nós tivemos o meu possível primeiro 6 estrelas do ano, que foi Nossos Destinos Eternos. Basicamente, a gente tem um casal que se apaixonam e se desvivem em todas as 1000 vidas que eles vivem. Então, todas as vezes eles completam 18 anos, um encontra o outro e um tem que desviver o outro antes que eles se apaixonem. Fall in love again, infinito, tipo, em looping eterno. É a Evelyn, nossa personagem, esqueci o nome do personagem principal. Você não sabe por quê. A Evelyn, ela não lembra quando isso começou, porque que eles vivem essa vida. Só lembra que quando ela fizer 18 anos, ele vai matar ela, ele vai aparecer e vai matar ela. E ela cansou desse jogo há muito tempo. Ela tá numa família onde ela é a doadora de medula pra irmãzinha dela que tem câncer. Então, quando ele matar ela, a irmãzinha dela provavelmente vai morrer também, porque ela que tá ali alimentando, doando e tal. E ela quer muito encontrar ele primeiro, como eles vêm em todas as vidas, com rostos diferentes. Não sabe como ele vai vir. Ele pode vir como uma mulher, ele pode vir como um homem, ele pode vir N formas. Ela quer muito descobrir antes que ele mate ela, porque normalmente ele mata ela sem ela nem perceber. Quando ela percebe, ele já tá, tipo, matando ela. Dando, aí um cara enfia a faca nela, quando ela olha, tipo, é ele. Basicamente isso. Ele é muito bom, gente. Acho que se der mais informação, talvez dê spoilers. Vou deixar apenas isso. Muito bom. Ele foi, tipo assim, meu primeiro 6 estrelas do ano. Muito, muito, muito bom. Aí eu li Cutelo e Corvo. Tava com o hiperfoco triste em pintar Bobbie Goods. E aí eu tava com a assinatura da Audible e eu coloquei pra ouvir o audiobook. Sim, é divertido. No começo meio que me prendeu. Eu queria muito saber o que ia acontecer. Nesse livro a gente tem 2 serial killers que todos os anos eles se encontram pra competir pra ver quem vai matar uma pessoa primeiro. Mesma pessoa, tipo, eles têm uma vítima e eles competem pra ver quem vai conseguir matar primeiro. Todos os anos eles se encontram pra esse encontro anual da matança. 2,5 eu dei. E, tipo, eu me diverti ali no começo, mas não é meu estilo de livro. Eu não continuaria. São 3 livros, eu acho. Não continuaria, tipo, tem muito hot, muito sexo. E aí eu li O Jogo dos Deuses, que eu dei 4 estrelas. No começo não gostei tanto. É um livro eu dei
deuses, né? Tipo, Hades e tal. E a gente tem a nossa protagonista principal que se apaixona pelo Hades. É uma competição onde cada deus escolhe um humano pra lutar por ele. E aí, Hades escolhe nossa personagem principal e eles vão, tipo, todos lutar pra ver quem vai ser o novo rei do Olimpo. A nossa humana ganhar, Hades governa. Ele vai ser o deus do submundo e o rei do Olimpo. No começo eu não gostei tanto, mas eu gostei do Hades. E eu gostei da dinâmica, eu gosto muito da dinâmica de jogos também. Foi, tipo, gostando. Ele é um livro que quando eu li, eu dei 4 estrelas, mas hoje em dia eu já não lembro tanto dele. Eu vi algumas resenhas de gringas de que o 2 e o 3, porque parece que são uma trilogia, são melhores. Eu vou ler os próximos, caso eu receba da paralela, caso não, talvez eu não leia. Eu acho a edição muito linda. Aí a gente finaliza o mês de agosto e vamos pro mês de setembro, onde eu li 2 livros, ambos foram publicidades. Já fiz muito conteúdo sobre eles, né, mas eu vou fazer um resumo bem rápido aqui. Primeiro é um reconto de Aladdin. Muito, muito bom, velho. Nossa, eu nunca assisti Aladdin, então eu não fui a garota de Aladdin. Mas ele tinha um blurb da Sarah J. Maas, que, pra quem consegue ver aqui, é minha autora favorita, assim, do mundo. De Vidro é minha saga favorita. Tinha esse blurb dela, falando muito bem dele, então eu precisava ler. Aí eu li, a gente tem uma gênia da lâmpada. O Aladdin encontra a lâmpada. Tem um romance entre eles. Ele finge ser um príncipe, um dos desejos. Bota ele na corte, porque ele quer muito conquistar uma princesa, sendo que ele se apaixona pela gênia da lâmpada. A ambientação, a trilha sonora que eu imaginei enquanto tava lendo esse livro. A edição tá muito linda, porque ele veio pela Dark Side. Vocês devem saber que a edição é simplesmente perfeita. Tem um corte todo colorido. Então tá perfeita. Eu amei o livro, ele foi 4 estrelas e meia. Eu li As Férias que Escondemos, que também amei. Ele veio pela Pitaya, foi 4 estrelas. Nesse livro a gente tem a nossa personagem principal, que ela consegue, ela pega pra ela poder de animais que ela mata com as próprias mãos. Por exemplo, se ela matar um leão, toda aquela força, todo o poder do leão vai pra ela. Então, o pai dela, desde que ela nasceu, ele faz ela matar animais pra ela ficar cada vez poderosa e ele usar ela de arma. Darichos pesadíssimo, é uma antologia, o próximo livro vai sair agora em 2026, e ela simplesmente decide que não quer mais fazer isso. Então, assim, ele trancava ela com bichos dentro de quarto quando ela era pequena. Agora ele faz tipo um show, uma exibição pública. Coloca ela na arena, com todo mundo assistindo, e bota um animal pra ela lutar. Ela consegue também externar o animal, consegue, tipo, colocar 30 animais pra fora e colocar eles pra lutar. Então ela é uma arma muito poderosa mesmo. Basicamente isso, a gente tem sim um romance ali acontecendo, tem umas coisas acontecendo de fundo, mas pra mim o principal foi essa história, foi tipo toda a construção da fantasia e do poder. Ela é ajudada e salva pelo cara, né, junto com ela no palácio. Eu gosto muito também de filmes que se passam em cortes e tal. É isso. Eu amei o livro. A gente encerra setembro. Podem ver que minha energia tá começando a baixar. A gente não aguenta mais falar, pelo amor de Deus. E vamos pra outubro, onde eu li 1, 2, 3, 4, 5 livros. Que é isso. Estamos lendo Muito Mais Que um Crime, que é outro livro do Philip Benson, mesmo autor de Mentiras que Contamos, e Uma Noite de Verão. Nesse é o que eu falei pra vocês mais cedo, é o do feminicídio. A irmãzinha liga pro irmão e fala: pai acabou de desviver a mamãe. Ele desvive e foge. E o Felipe, ele tá estudando dança 2 horas da cidade, então ele volta. A criança, ela é testemunha ocular. Ambos vão lidar não só com o luto de perder a mãe, mas o luto também de perder o pai em vida, porque ele tá vivo, mas ele foi o responsável por desviver a mãe. E aí também fala muito sobre relacionamento abusivo, como não foi uma coisa do nada, coisa que deu vários sinais. Era abusivo e ele era péssimo pai, péssimo marido, péssimo tudo. E as pessoas simplesmente ignoravam até o momento em que aconteceu e virou um feminicídio. Como eu falei pra vocês, são livros muito profundos, são livros que tocam demais e ele consegue falar de sentimentos e de dor de uma forma como nenhum outro autor faz. O livro é curtinho, então assim, é um shot de dor e sentimento. Leiam, muito bom. Ele foi 5 estrelas e favorito. Aí eu li um contozinho de Halloween, da Ellie Hazel, que é Hot Forge Layer. Uma vampira e um caçador de vampiros perde a memória. E aí ele fica tentando entender por que ele tava atrás dela. Eu fiquei inventando uma história, é um conto bem rápido. Eu não sei nem explicar pra vocês sem dar muito spoiler. Tipo, ele tem 15 minutos de leitura. E ele indo pro Bienal de Pernambuco, ou voltando, não vou lembrar, dentro do ônibus. Muito bom. Tipo, a Ellie Hazel, ela é absurda. Eu li agora recentemente um conto de Natal dela, que eu acho que ele vai entrar em dezembro. E a Ellie Hazel, ela sabe escrever como ninguém, né, gente? E, tipo, ela tem ideias absurdas. Tipo, a ideia dela daria um livro muito bom, se ela quisesse. Só basta ela querer. Ele foi 4 estrelas. Eu li Estrada dos Ossos, que foi uma publicidade. Ele é simplesmente um livro deste tamanho. É uma fantasia viking. Muito, muito, muito boa. A ambientação desse livro, ele se passa como se fosse assim na Escócia. Com vikings, a gente tem a nossa protagonista, que acabou de perder o pai. Ela tentando atravessar a Estrada dos Ossos, que é uma estrada muito perigosa. Uma floresta e tal, e tem muito matador e tal. Decide invadir a carroça de um grupo de vikings pra atravessar escondida com eles. Ela precisa chegar nesse local, que é onde o pai dela mandou ela chegar. Ela tem um segredo, ela é tipo uma fugitiva do governo. Ela protegia ela, então ela precisa muito chegar nesse local onde o pai dela falou que ela estaria segura. Mas ela não consegue atravessar sozinha, porque o pai dela morreu.
obviamente os vikings descobrem que ela tá na calça deles. Ela oferece cozinhar e agitar as coisas pra eles, se eles deixarem ela viajar com eles, porque eles vão pro mesmo fim que ela. Ela viaja junto com eles e a gente tem um Found Family enorme. A gente também tem um romance muito bom, que acaba virando ali um triângulo amoroso depois. Muito bom, muito bom. Eu dei 5 estrelas pra ele, diverti muito lendo. Foi tipo uma leitura de 800 páginas que parecia ter 300, de tão rápido que eu li, tão imersa que eu fiquei nesse livro. Então, tem blog de leitura, tem resenha, tem vídeos com coach, tem tudo. Aí eu li Domadores de Sombras, que é um livro com piratas. A gente tem uma família de piratas que é obrigada a viver em terra firme, e eles vivem na casa de um lord. A família dela, eles prestam serviço pra essa família de lords pra poder conseguir o perdão do rei, porque o rei não gosta de piratas, obviamente, né? Ela se apaixona por esse lord, a nossa pirata. Ambientação, eu nunca tinha lido nada com piratas. Eu achei muito legal. Eu quero muito ler os próximos. Não tava dando nada por ele também, mas foi meio que uma leitura de Halloween, uma das minhas leituras de Halloween. Também que eu peguei porque eu amei. Eu fiquei obcecada. Eu, tipo, devorei ele muito rápido, muito mais rápido do que eu achei que eu fosse devorar. Nunca tinha lido nada do tipo, então pra mim foi algo novo. Eu saí um pouco da minha zona de conforto. Eu gostei bastante. O plot também é muito... Gosto muito quando os livros pegam um plot que eu não tava esperando. E por último, eu li Pyre Ironside Academy. O livro não tem em português, mas ele tá disponível no KU, caso você tenha e caso você leia em inglês. É um livro muito difícil de explicar. Eu fiz um vídeo sobre ele, mas eu não soube explicar. Ele foi uma indicação da minha amiga Bia, do Reading with Bia. Ela tinha me dito, ela leu todos os livros, porque, se eu não me engano, ele é uma série com 6 livros. Tinha me dito que era muito bom, que eu ia ficar obcecada e tal. E eu decidi pegar pra ler despretensiosamente. Eu só não continuei lendo porque eu tinha outra publicidade e eu não poderia ler os 6 livros naquele momento, porque eu tinha muitos livros pra poder ler da publicidade. Mas eu vou retomar essa série e vou terminar essa série agora em fevereiro, porque eu vou estar mais de boa. Tem um grupo de, tipo, alfa, ômega, beta, uma coisa meio Omegaverse, junto com um reality show. Então, tem as casas, tipo a casa dos betas, a casa dos ômegas, que eu já falei pra vocês que eu amo isso. A casa dos alfas. Nossa, coitada da nossa betinha, ela fica lá junto dos betas. Ela é uma pobre coitada. E aí tem, tipo, os estrelas, que são os que são fodões e tal. E ela é filha de um desses caras. Aí ela entra nesse programa, você tem que saber tocar piano, dançar, fazer alguma coisa. Você, tipo, tá nesse programa e você fica nele por popularidade, meio que um BBB, assim, da vida. O que você tem que mostrar talento, meio American Got Talent, sabe? Ela acaba tendo um imprint, aí eu não vou lembrar a palavra, mas, tipo assim, ela se conecta com todos os alfas. Então, sim, a gente tem um harenzinho. Não sou muito fã, mas nesse livro é absurdo. Tipo, ela é muito coitada. Ela é muito coitada. Ela é meio que lá do Binding 13. Tipo, ela é muito coitada. E eles são alfas, né? Então, muito alfas. Enfim, ele foi 5 estrelas e eu estou muito ansiosa pra ler os próximos. Aí a gente finaliza o mês de outubro e vai pro mês de novembro, onde eu comecei o mês lendo Powerful, que é um conto de Powerless. Eu fechei uma publicidade pra novembro de Fearless, que é o último livro da trilogia, e eu reli Powerful, que eu já tinha lido, e Reckless pra poder ler Fearless. Amei Powerful, enfim, eu amo a série de Powerless, né, a trilogia, amei Powerless. Amei Powerful, gostei muito do Mark e, enfim, chorei muito. Também, qualquer coisa que eu fale, assim, vai ser meio que um spoiler, então eu vou... E eu li Como Salvar um Mafioso, que é um livro nacional, onde nossa protagonista é uma Uber. Nosso protagonista é um mafioso que leva um tiro, entra no carro dela, que tá ali parada esperando uma corrida, obriga ela a cuidar dele. E ela descobre que ele é um mafioso, tipo, o dom da máfia. Comédia romântica nacional, tá disponível no KU. E é bem engraçadinho, assim, eu me diverti bastante. Foi um respiro. Porque, como eu falei pra vocês, eu ia ler só coisa de Powerless. Eu queria um livro meio que no Kindle ali, pra poder ler antes de dormir, porque eu gosto muito de ler antes de dormir. Ele foi escolhido. Powerful foi 3 estrelas. E Como Salvar um Mafioso foi 4 estrelas. Logo depois eu li Reckless. E, sendo sincera com vocês, estava com expectativas muito baixas, porque o pessoal falou que era muito ruim. E ele é um livro fino, enfim. Gostei muito. Ele foi 4 estrelas. E eu realmente gostei muito. Tipo, eu gostei muito da dinâmica lá dela e do Kai viajando, da interação entre eles, do plot do final. A Bia até leu logo depois e a gente conversou bastante. A Bia do Reading with Bia. Tava me segurando muito pra não falar nada pra ela, porque qualquer coisinha que você fale desses livros que são continuações pode ser spoiler, porque eu não sei quanto você sabe, mas eu gostei muito. Logo depois eu li Fearless, ambos têm vídeo e eu amei. Foi 4 estrelas também, Fearless, e finalizou a série perfeitamente. Teve muitos plots, muita saudade deles. Eu quero muito ler Fearful, que é o último conto. Sim, ele é uma cópia de outros livros e tal, mas Quarta Asa também é, e foda-se. A gente finaliza novembro e entramos
em dezembro. Finalmente esse vídeo tá acabando, gente, eu não aguento mais. Comecei o mês lendo O Alvorecer de Ônix, que foi 3 estrelas e meia. Não gostei tanto desse livro. Eu sabia que ele não ia me entregar muita coisa, mas eu tava com um pouco mais de expectativa do que eu deveria ter ido. Ele é um livro bem ok, assim, uma farofa e tudo mais. Eu achei ele mal escrito. Sendo sincera com vocês, eu achei ele mal escrito. Eu acho que se essa mesma premissa, ela fosse escrita por uma outra autora, seria um pouco melhor. Apesar de eu ter gostado bastante da história. Apesar de eu não lembrar tanto dela pra poder contar pra vocês. Mas eu lembro que, basicamente, são 2 reinos inimigos. E uma delas é curandeira. O irmão dela faz uma merda e ela se oferece pra poder quitar a dívida do irmão. O outro reino leva ela como curandeira pra esse reino e ela fica lá pagando a dívida do irmão com um trabalho. Ela cura, além de medicina tradicional, com magia. Tem um príncipe e ela se envolve com o príncipe. Basicamente é isso. E tem alguns plots ali envolvidos, mas basicamente é isso. Ela se envolve com o príncipe e começa a não tá mais trabalhando ali, né? Ela tá ali agora já por outro motivo. Não mais por trabalho, nem pagando dívida de ninguém. Uma farofa. Me distraiu e tudo mais, mas não sei se eu vou ler os próximos. Logo depois eu li Elite de Prata, que foi uma das melhores leituras do ano. Não estava dando nada por ele, ele me entregou absolutamente tudo. Ele lembra muito de Divergente e Quarta Asa. Ele se passa em uma academia militar. Ele é uma distopia com fantasia, romantasia e tal. Ele tem muito romance e ele é muito farofa. Essa dinâmica de poder. A gente tem a nossa protagonista, que ela é uma sangue de prata. Os sangue de pratas, eles conseguem fazer magias telepáticas, então magias com a mente, ler a mente, controlar a mente. E eles também se comunicam telepaticamente, então é meio que um telefone. O sangue de prata, a maioria deles, quando eles usam poder, as veias ficam prateadas, menos nossa protagonista. Ela é uma sangue de prata nível alto, assim, tipo, ela tem umas coisas plus, ela tem umas coisas exclusivas. E uma das coisas é que o sangue dela não fica prateado, então ela consegue usar magia junto de pessoas normais, sem que ninguém perceba. Aí acontece algumas coisas, matam o tio dela e ela é levada pra julgamento, e ela é bem treinada. O tio dela treinou ela muito bem porque ele serviu o governo, ele é um desertor. Ela sabe atirar muito bem, ela tem uma lábia muito boa, ela é muito esperta, ela é muito desenrolada e tal. E o capitão da Brigada de Prata, que é tipo o pessoal lá que combate essa gente, que é no caso ela, ele percebe isso e ele fala tipo, ó, tem 2 opções. Ou você vai presa, ou você vai pra academia pra poder se tornar uma soldada. Tipo, servir ao governo, que é o pai dele, no caso. Porque ele é filho do governador lá. E ele também é um capitão e líder lá da porra toda. E ela fala, então, né, já que só tem a opção de eu ir presa, trabalho escravo e ir pra academia, vou ter que estar indo pra academia, né? Não tem muita opção. Ela vai e a gente tem essa dinâmica que eu falei pra vocês que eu amo, que é a dinâmica do... Ele é mais poderoso que ela, então, tipo assim, ele é o tenente dela, ela é, tipo, soldadinha. E tem os colegas e todos eles estão ali, meio que, tipo, ele não pode se interessar por ela, ele não pode se envolver com ela, então a gente tem aquilo de romance proibido, a dinâmica de poder, a academia militar, romance, ó, sensacional, gente, leiam esse livro, ele é muito bom. Se você gostou de Divergente, se você gostou de Quarta Asa, esse livro é, tipo, o suco do suco do suco. Agora, leia sabendo que é uma farofa, que não tem desenvolvimento. Eu gostei muito do universo, tá? Gostei de como as coisas foram construídas, é uma distopia e tudo mais, mas não tem aquele desenvolvimento. Ele é muito focado no romance, e é um dos poucos livros que eu li por conta do romance. Eu dei 5 estrelas e favorito. E aí, eu li outro conto da Ellie Hazelwood, que é Uma Noite de Inverno com Você. Eu tinha começado a ler em inglês no Natal do ano passado, Natal de 2024. E aí ele foi lançado em português no Natal de 2025. E aí eu terminei ele e, na verdade, eu reli desde o começo. Muito bom. Eu dei 5 estrelas pra ele. A gente tem uma garota que vai passar, tipo, ela vai buscar uma panela na casa de um fulaninho aí. E quando ela chega lá, ela tá caindo uma tempestade do caralho. E eles são ex-amantes, então, second chance. Ela tem que ficar lá trancada com ele e eles têm que conversar, né? Saber o que foi que aconteceu, ver que pararam de se falar. Não tem muito o que fazer, não tem tempestade de neve do caralho lá pra onde. Um vai esquentar o outro. E, enfim. Daí pra frente. A Ellie Hazelwood sabe como escrever, né, gente? Sabe como escrever romance, sabe como escrever homens escritos por ela. São sempre absurdamente... Nossa, ele se declara pra ela de um jeito absurdo. E sabe também escrever ceninhas quentes, né? É como ninguém. Queria muito um livro inteiro sobre ele. Tipo, eu leria uma história inteira sobre eles dois. Como se conheceram, como foi que brigaram, quanto tempo passaram sem se falar, e daí em diante, eu leria tudo. E aí eu terminei o ano lendo No Limite da Velocidade, que também foi 5 estrelas e favorito, e é um romance também que se passa no mundinho Fórmula 1. Esse daí a gente tem o chefe de equipe, né, que é um cara, e a filha dele trabalhava com ele há alguns anos, e aí acontece uma coisa, que eu não vou falar porque vai ser spoiler, e ela passa um tempo afastada do mundinho Fórmula 1, até que ele chama ela de volta porque a função dela, a pessoa que preenchia a função dela, tem que sair de licença maternidade porque aí vai ter neném. Quando ela volta, o piloto que tá na equipe deles
É um piloto que também tava afastado por mau comportamento. Ele era muito mulherengo, ele dava muito dor de cabeça, ele vivia muito responsável, inclusive ele é britânico. Trazem ele de volta, então assim, os dois estão na corda bamba ali, de, tipo, saíram por um motivo, então eles não podem se envolver, romance proibido. Ele também não pode se envolver com ela porque ela é filha do chefe de equipe que, tipo, deu uma oportunidade pra ele. E, tipo, ele fica nisso de, nossa, é minha última chance na Fórmula 1. Se eu me envolver com a filha dele, ele não vai querer que eu fique aqui. Mas eles se envolvem e tem algumas coisas um pouco mais profundas. Então ele não é como o outro livro de Fórmula 1 que eu falei pra vocês. Lauren Asher, que é tipo bem hot, hot, hot. Romance, romance, romance. Tem romance, ele tem hot, mas ele tem também desenvolvimento. Tem profundidade também. E eu gosto muito de livros assim. Eu gostei muito porque foi um romance um pouco diferente do que eu tava esperando. Acho que por isso que eu fiquei pega de surpresa. O próximo vai sair agora também, em 2026. Também é cada livro sobre um piloto. O próximo vai ser o melhor amigo da nossa principal. Então, eu gosto muito quando os protagonistas, eles são, nos próximos livros, são introduzidos no livro 1. Porque aí, se eu gostar muito do protagonista, eu vou querer ler o próximo, entendeu? E é o que aconteceu. Eu gostei muito da Diva, que é a melhor amiga dela. Eu quero muito ler o livro dela. E foi isso. Então, eu li 42 livros em 2025. Essas foram minhas leituras, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu não aguento mais falar. Deixem sugestões de próximos vídeos aqui nos comentários. Pretendo voltar pro YouTube esse ano. Se vocês gostaram, cliquem no like. Um beijo e até o próximo vídeo.